E aí, pessoal, vamos falar sobre um questionário para verificar o quão em risco você está do desenvolvimento de uma disbiose. Quando você pensa sobre disbiose, é basicamente uma alteração, vamos supor uma disbiose intestinal. É uma alteração, um desequilíbrio que ele pode ser tanto qualitativo como quantitativo nas bactérias residentes no seu intestino. Então, um exemplo de uma disbiose qualitativa, você tem os níveis de bactérias, por exemplo, mais sujeitas a serem patogênicas, ou seja, de provocar malefícios na saúde, podendo aumentar, por exemplo, a permeabilidade intestinal e causar um processo de leaky gut. Quando você tem uma disbiose quantitativa, você pode ter um supercrescimento bacteriano que nós conhecemos como, por exemplo, a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no seu intestino delgado, que também é uma disbiose intestinal, só que nessa maneira de uma média quantitativa. Então, quando você pensa sobre disbiose, pensando especificamente nesses pontinhos vermelhos aqui que mostra o que pode ocasionar em você estar em um estado disbiótico, não, para realmente mostrar uma certa importância de você realizar um questionário, foi verificado que indivíduos que têm uma disbiose, que são portadores de um estado disbiótico, basicamente você consegue aumentar a produção de TMAO, e essa produção de TMAO está associada com aumento de risco cardiovascular. Uma disbiose intestinal também aumenta a produção de LPS, os lipopolissacarídeos, e o lipopolissacarídeo ele pode provocar uma inflamação intestinal, causar, por exemplo, esteatose hepática, ou seja, um aumento de gordura no seu fígado, reduzir, por exemplo, o seu declínio cognitivo, concentração, memória, aprendizado, causar resistência à insulina e ainda assim aumentar o risco de quadros de diarreia. Então vou mostrar para vocês aqui relacionado sobre um questionário elaborado pelo FQM Nutrição, que foram feitas 17 perguntas. Como é que funciona basicamente essas 17 perguntas? Para cada pergunta, nós temos pontos que envolvem respostas. E a meta é você ficar somando esses pontos a partir das respostas que você tem das suas perguntas. Aqui, diferente de uma prova, quanto maior essa pontuação, pior. Então, tenta sempre verificar aí. Então, vamos dar um exemplo. Primeira pergunta. Você tem mais de 60 anos? Se você tem mais de 60 anos, eu quero que você pegue a calculadora e coloca 3, ou anota num papelzinho mais 3. Se você tem menos do que 60 anos, não soma nenhum ponto nessa pergunta. Por quê? Porque o envelhecimento, o simples fato do avançar da idade, fisiologicamente você começa a reduzir a saúde do seu microbioma intestinal. Claro que você consegue, a partir de hábitos alimentares, conseguir contornar essa fisiologia que acontece, tudo bem? Mas é um fator de risco para um estado de disbiose. A segunda pergunta: quantas vezes você consome frutas, verduras ou legumes, ou até mesmo cereais integrais ao longo do seu dia? Se você não consome nenhuma fruta, verdura, legume ou algum cereal integral ao longo do dia, soma 3 pontos. Se você consome de 1 a 2 porções, 2 pontos. Se você consome de 3 a 4 porções, 1 ponto. E se, por exemplo, você consome 3 porções de fruta, você consome um legume no seu almoço, uma verdura no seu jantar, não soma absolutamente nenhum ponto. Então vamos para a próxima pergunta, pergunta número 3. Quantas vezes por semana você consome preparações com açúcar ou com adoçante? Aqui você já percebe que adoçante também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento e o surgimento de disbiose. Então, se você consome mais do que 6 porções por semana, vamos supor um café com açúcar, um doce que ele tem, por exemplo, uma preparação contida açúcar, soma 3 pontos. Se você consome de 4 a 5 vezes por semana, 2 pontos. Entre 2 e 3 vezes por semana, 1 ponto. E se consome apenas um ou não faz o consumo, 0 pontos. Pergunta número 4. Quantas vezes você come por semana alimentos industrializados, bolachas, biscoitos, balas, chicletes, correto? Se você consome mais do que 6 vezes por semana, soma 3 pontos. Entre 4 e 5 vezes por semana, 2 pontos. Entre 2 e 3 vezes por semana, 1 ponto. E se não faz o consumo ou consome uma vez por semana, 0 pontos. Pergunta número 5. Quantas vezes por semana você consome bebida alcoólica? Aqui é relacionado com dose. Então, é uma taça de vinho,
ou uma lata de cerveja, ou um shot de alguma bebida com teor alcoólico mais elevado. Se você faz 5 doses por semana no mínimo, soma 3 pontos. De 3 a 4 vezes por semana, 2 pontos. Entre 1 a 2 vezes por semana, 1 ponto. E se não faz o consumo de bebida alcoólica, 0 pontos. Pergunta número 6. Quantas vezes por semana você pratica exercício físico de pelo menos 30 minutos? Não importa se é uma caminhada, se é uma esteira, se é um pilates, uma musculação. O ideal seria apenas ter uma intensidade pelo menos acima de moderado. Se você não pratica atividade física, 3 pontos. Uma vez por semana, 2 pontos. 2 vezes por semana, 1 ponto. E se pratica mais do que 3 vezes por semana, 0 pontos. Pergunta número 7. Como você avalia o seu nível de estresse, tanto um estresse físico como um estresse mental? Se ele é muito alto, 3 pontos, alto, 2 pontos, moderado, 1 ponto, e se ele é baixo, 0 pontos. Então aqui você já começa a perceber que o estresse tem influência, não praticar atividade física tem influência, consumo de frutas, verduras e legumes tem influência, bebida alcoólica tem influência, açúcar tem influência. Você é fumante? Se sim, 2 pontos. Se não for fumante, não soma ponto. Pergunta número 9. Você utilizou algum tipo de antibiótico nos últimos 3 meses? Se sim, 3 pontos. Se não, 0 pontos. Sempre que você for fazer um uso de antibiótico, na sequência, porque como o próprio nome diz, ele é um antibiótico, ou seja, ele tende principalmente a reduzir, a matar, vamos assim dizer, as bactérias presentes no seu corpo, como por exemplo bactérias intestinais, que podem ser tanto bactérias boas como também bactérias potencialmente patogênicas. É sempre sugerido fazer a suplementação de probióticos após o uso de antibióticos para conseguir aí controlar os colaterais desse medicamento. Pergunta número 10. Você utiliza algum protetor gástrico, então um pantoprazol, um omeprazol, uso de laxantes, anti-inflamatórios, corticoides, metformina nos últimos 60 dias? Se sim, 2 pontos. Se não, 0 pontos. Pergunta número 11. Você suplementa prebióticos, probióticos ou simbióticos atualmente? Que é uma associação de prebiótico e probiótico. Se você não está suplementando, 3 pontos. Se você está suplementando, 0 pontos. Pergunta número 12. Basicamente temos diversas condições aqui. Se você assimilar mais de 3 pontos. Se tiver só 2 marcações, 2 pontos. Uma marcação, 1 ponto. E se não marcou absolutamente nada disso, que eu duvido, 0 pontos. Então estamos falando aqui de aterosclerose, que é o entupimento das artérias, autismo, alergia, ansiedade, depressão, dermatite, diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, alterações no seu colesterol, que nós conhecemos como dislipidemia, ou até mesmo alterações nos seus triglicerídeos, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença inflamatória intestinal, gordura no seu fígado, principalmente associada a não alcoólica, uma hepatopatia, um problema hepático, certo, no seu fígado a nível alcoólico, HIV ou AIDS, infecção uretrogenital, intolerância à lactose, neoplasia maligna, o sobrepeso ou a obesidade, síndrome do intestino irritável, uma H. pylori, gastrites ou doenças respiratórias como asma ou bronquite. Então, caso você tenha algum desses, você vai somando. E se deu, por exemplo, acima de 3, que nem eu já citei, soma, por exemplo, 3 pontos, certinho? Pergunta número 13. Você apresenta quadros de diarreia ou constipação atualmente? Diarreia são pelo menos 3 fezes líquidas por dia e constipação é uma evacuação por pelo menos a cada 3 dias. Se você apresenta essa condição, sim, 3 pontos, não, 0 pontos. Pergunta número 14. Você passou por alguma cirurgia nos últimos 60 dias ou você é bariátrico? Se sim, 3 pontos. Se não, 0 pontos. Então, só pelo fato de você ter feito uma cirurgia bariátrica, você está sempre num risco constante do desenvolvimento de disbiose. Pergunta número 15. Você está fazendo químio ou radioterapia? Se sim, 3 pontos. Se não, 0 pontos. Agora eu quero que você some todos esses pontos, porque as próximas 2 perguntas
ela vai ser respondida apenas se você sabe. Ou seja, se você sabe a resposta, você coloca. Se você não sabe, você descarta, desconsidera essa pergunta. Então a primeira pergunta, que ela é opcional, de qual tipo de parto você nasceu? Foi um parto cesárea, 3 pontos, ou foi normal, 0 pontos? E a próxima pergunta opcional, que você vai responder apenas se você sabe disso: você foi amamentado? Se você não foi amamentado, soma 3 pontos. Se você foi amamentado, mas não foi uma amamentação exclusiva por pelo menos 6 meses, 2 pontos. E se você foi amamentado exclusivamente apenas o leite materno por 6 meses, por pelo menos 6 meses, 0 pontos. Então faz essa somatória caso dessas 15 perguntas, ou das 16 perguntas, ou das 17 perguntas, se você conseguiu responder. Se você conseguiu responder as 17 perguntas, se deu entre 0 e 10 pontos, você tem um baixo risco do risco do surgimento de disbiose. Entre 11 e 23 pontos, o risco ele existe, mas é moderado. Entre 24 e 36, um alto risco, e entre 37 e 49, um risco muito alto, tá bom? Se você respondeu apenas 16 perguntas, ou seja, você sabia o seu tipo de parto, mas não sabia se você foi amamentado, ou o inverso, entre 0 e 10 pontos, baixo risco; entre 11 e 22 pontos, risco moderado; entre 23 e 34 pontos, risco alto; e entre 35 e 46 pontos, um alto risco do desenvolvimento do risco do surgimento aí da disbiose. E se você não sabia sobre o seu tipo de parto e não sabia se você foi amamentado, ou seja, respondeu apenas 15 perguntas, entre 0 e 10 pontos, você tem um baixo risco do desenvolvimento e surgimento de disbiose; entre 11 e 21 pontos, um risco moderado; entre 22 e 32, um risco mais elevado; e entre 33 e 43, um risco muito mais alto, tá bom? Então aqui é relacionado sobre os riscos e um questionário sobre disbiose intestinal. Claro que isso aqui não é um questionário de diagnóstico, mas aqui mostra 17 variáveis que podem influenciar principalmente na saúde do seu intestino. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.